Fala futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar para alguns a segunda edição, ainda na sexta-feira, para outros a primeira do sábado. Enquanto eu não fui dormir, para mim é o dia que tá valendo, tá bom? Então vai a segunda edição do Sextou Miserável. Dito isso, galera, deixa o like aí no começo do vídeo, o Vascão ganhou, tem um jogo importante domingo aí. Se for novo no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Normalmente a gente grava de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal, para você ficar bem informado de tudo que rola no Vascão. Bom, dito isso, vamos agora a algumas atualizações. Tem novidades sobre o caso do zagueiro Carlos Cuesta. Ele tem 26 anos de idade, é um jogador convocado recorrentemente para a seleção colombiana, que inclusive é comandada pelo Néstor Lorenzo. Ele foi titular da seleção colombiana na Copa América do ano passado e acumula mais de 20 convocações para a seleção colombiana e na maioria dessas convocações costuma ser titular, tá? Então estou trazendo alguns complementos e eu até levantei uma suspeição no vídeo anterior. Falei, pô, só acho estranho, tem muito pouco tempo que o Galatasaray empilhou 8 milhões de euros nele para contratar ele junto ao Genk, para 6 meses depois tá negociando o jogador. Qual é o pulo do gato que eu consegui apurar para vocês? O Carlos Cuesta, ele chegou aí, né, pô, 8 milhões de euros para um zagueiro é um valor considerável, ainda mais que ele já chegou ali tendo 25 para 26 anos, sendo que ele não teve uma adaptação tão boa assim ao futebol turco. Com um detalhe, o Galatasaray volta a disputar a Champions League do ano que vem e eles estão investindo mais pesado. Então, viram que ele teve uma certa dificuldade a se adaptar ao futebol turco e também querem subir ainda mais o nível da defesa. Inclusive, estão negociando a contratação de um zagueiro aí do Napoli. Então, o Galatasaray está se reforçando muito pesado no mercado, pensando na Champions League da próxima temporada. Então, esse é um dos motivos da possibilidade da saída do Carlos Cuesta do Galatasaray. E com isso o Vasco viu uma boa possibilidade para tentar contratar o zagueiro. O modelo de negócio é similar ao do Andrés Gomes, companheiro inclusive dele de seleção colombiana. O Vasco deve pegar o jogador por empréstimo, pagar uma quantia pelo empréstimo, quantia essa que já pode se converter no valor da aquisição em definitivo do atleta. Terão metas atribuídas nesse contrato, batendo as metas o Vasco tem a obrigação de comprá-lo. Eles pagaram 8 milhões de euros para comprar 100% dos direitos econômicos, o Vasco deve tentar negociar ali para pagar 50%, 60% dos direitos econômicos e isso deve ir para casa de 4, 5 milhões de euros, já considerando a quantia que o Vasco vai pagar pelo empréstimo. Então o Vasco tem mirado alguns jogadores de bom nível que o Vasco não tem condição de pagar o valor cheio. O Vasco está estudando esse modelo de negócio. Pega por empréstimo, é bom que você tenha a oportunidade de ver se o cara vai se adaptar e render bem aqui, e batendo metas, como a gente não tem grana para chegar na totalidade, clubes que estão mais interessados aí em passar o jogador para frente e eventualmente fazer uma sociedade. Pô, beleza, eu te vendo um percentual do atleta assim, se destacando aqui e tal, eventualmente numa próxima venda eu mordo mais uma beirada. É melhor do que eu ter o jogador aqui, não vou usar tanto, também nessa venda eu consigo recuperar um percentual do dinheiro que eu botei e no eventual venda novamente eu tenho mais um percentual para morder. Então esse é o modelo de negócio que o Admar Lopes está tentando usar de criatividade no mercado e o negócio tem encaminhado. A questão agora é convencer o zagueiro a voltar para a América do Sul e tem uma questãozinha salarial, né? Ele ganha em euro lá no Galatasaray, ele também quer uma valorização salarial para acertar com a gente. Beleza? Então algumas das informações que eu consegui trazer para vocês, o GE apurou e os companheiros na torcida vascaínos trouxeram uns complementos também. Dito isso, vamos virar a chave agora e vamos falar rapidinho sobre a Seleção Brasileira Sub-20. Comentei no vídeo anterior que o Vasco vai tentar convencer a CBF de liberar o Ryan, ele não desfalcar o Vasco por um mês durante aí o Mundial da categoria. A Seleção Brasileira teve convocação, o Leandrinho e o Luiz Gustavo foram convocados. Inclusive o Brasil venceu o Paraguai lá no Paraguai hoje com a Seleção Brasileira Sub-20 por 2-0. O Leandrinho foi o lateral esquerdo titular, o Luiz Gustavo ficou no banco e não saiu do banco e a seleção venceu o jogo por 2-0.
Sobre a liberação do Ryan, é uma situação complexa. O Vasco precisa muito dele, ao mesmo tempo a CBF conta com o jogador para tentar vencer a competição e pensando em uma venda do Ryan, essa competição valoriza demais. Se o Ryan for destaque, um dos melhores jogadores da competição, o preço dele de mercado sobe consideravelmente. A pergunta é, o Vasco tem condição de perder o Ryan por um mês e nesse período agudo da temporada, setembro e outubro, é o que se tem que decidir, ao mesmo tempo qual vai ser o poder de barganha do Vasco junto à CBF. Então aproveitei para bater na salada de fruta toda aqui, essa questão sub-20, seleção, Leandrinho, Luiz Gustavo e Ryan, tá bom? Tá feito o registro aí para vocês. Bom, ainda na janela de transferências e no mercado, queria dar uma pincelada sobre dois assuntos aqui. O negócio envolvendo o Vasco e Atlético Mineiro travou pela possível contratação do Galo junto ao Vasco pelo lateral direito Paulinho. O Galo fez uma proposta, o Vasco fez uma contraproposta. Parece que o Galo não está muito satisfeito com a proposta feita pelo Vasco, então o negócio por hora deu uma travada. Em cima ainda de janela de transferências, o Vasco fez uma proposta pelo ponta colombiano Johan Rojas, do Monte Rey. Essa proposta foi recusada, tá? A proposta do Vasco seria na casa de 5 milhões de dólares por 60% do passe. Inclusive, é o mesmo valor ali que o Vasco está negociando a situação do Andrés Gomes. A diferença é que não era compra direta, é um empréstimo com opção de compra depois de um ano, com metas a serem batidas no contrato para efetivar essa cláusula de compra definitiva, tá bom? Então tá feito o registro para vocês, a informação foi do P. Sierra, beleza? Caminhando agora para a reta final, galera, queria debater alguns temas aqui com vocês, voltando na entrevista coletiva. Um dos principais temas na última coletiva foi o momento ruim do Verratti. Citei o Ryan aqui durante o vídeo e tal, no vídeo anterior também. E o Verratti, o Diniz foi questionado se nesse modelo de jogo dele, de muita troca de passe, o time que cria muito e joga mais com bola no chão, até citei que o Piton deu 2 assistências, ambas essas assistências foi no chão e não no alto. O Diniz foi questionado se o Verratti não tem atrapalhado o time nesse modelo de jogo dele. E também um questionamento que eu faço várias vezes no meu pós-jogo. Por que que o Verratti é pouquíssimo substituído? Inclusive nas últimas 6 partidas ele atuou os 90 minutos. E aí o Diniz foi questionado essa dosagem, por que que ele não faz, mesmo mantendo ele como titular nessa má fase, por que que pelo menos aí ele não é substituído durante os jogos e eventualmente até poupado. Com vocês, Fernando Diniz. Não, o Verratti não atrapalha, o Verratti ajuda. O time não é só força ofensiva, mas assim mesmo falando da força ofensiva, ele é um grande artilheiro. Hoje ele não conseguiu fazer o gol, mas fez o gol contra o Mirassol. Nem sei quantos gols ele já tem comigo depois que cheguei aqui, mas ele é um jogador importante. A gente precisa de um jogador, um time que cria muito, a gente precisa de um jogador como ele, artilheiro, para poder finalizar as jogadas. Hoje ele não conseguiu fazer os gols, as chances que ele teve, mas é um jogador muito importante para o time. Essa questão de controle de carga, eu tenho um pensamento um pouco mais de sentido que de medir. Se fosse pegar tradicionalmente, o Verratti já teria saído de muitos jogos. E ele não é um jogador que tem queda de rendimento no final das partidas. Se você pegar contra o Mirassol, que a gente precisava do resultado, ele foi o jogador que mais correu. Se pegar os últimos minutos, talvez tenha sido o jogador que mais sprintou. Ele é um jogador que tem idade, isso é um dado, mas ele não é um cara que tem pouca qualidade física. Ele é um dos jogadores quase sempre que mais corre no time. Ele é um jogador que não tem queixa de lesão e no caso do jogo de hoje, e contra o Mirassol também, mas hoje ele era muito importante. A gente sabia que a maior chance do Mirassol era a bola aérea. Eles têm jogadores muito altos e talvez o nosso jogador mais alto hoje em campo era o Verratti. Então ele, além dele jogar hoje, ele tinha uma função defensiva importante, porque a gente sabia que uma hora ou outra ia ter uma bola parada. Mas ele não é um jogador que tem decréscimo físico, como você disse. Ele é um jogador que tem muita saúde, ele aguenta bem as partidas. Se você pegasse e fazer um comparativo de quem, a queda de condição nos jogos, o Verratti não vai estar entre os jogadores que tem um decréscimo maior de nível de corrida, de sprint, essas coisas todas que a fisiologia consegue medir.
Vamos virar a chave agora e vamos falar do Ryan, que é um jogador que a galera vira e mexe, pede até para ele ser esse cara a assumir a posição do Verratti, botar o Verratti no banco. Uns até querem manter o Ryan ali e botar o David para ser um 9 mais móvel. O Diniz foi questionado sobre essa oscilação do Ryan. O Ryan tem feito às vezes um baita primeiro tempo, um segundo tempo ruim, e de novo contra o CSA ele arrebenta no primeiro tempo, na segunda etapa ele já dá uma queda. E olha que, se eu não me engano, ele jogou... Se eu não me engano, não. Ele saiu já no finalzinho do segundo tempo, foi até para a entrada do Puma Rodrigues. E ele foi questionado ali como é que converte isso e tal. E ele até cita que, já citou em coletivas para trás, que quando o Ryan joga do lado dele, ali no lado do campo, ele dá esporro no Ryan o jogo todo e o Ryan costuma render um pouquinho mais. E ele foi questionado se o Ryan pode jogar nessa posição de 9 aí para substituir o Verratti eventualmente. E sobre o Philippe Coutinho, a resposta do Diniz para mim é excelente. E eu já falei aqui algumas coisas. Eu adorei a resposta dele sobre o Coutinho. E eu vou querer gastar alguns minutos para falar sobre isso aqui. O que é que foi perguntado sobre o Coutinho aí que você gostou da resposta? Um repórter em São Januário questionou o Diniz se com a chegada de reforços o Coutinho pode render mais com a camisa do Vasco. Então vou deixar com vocês agora o Diniz falando dessas questões do Ryan e falando sobre essa situação envolvendo o Philippe Coutinho. Em relação ao Ryan, hoje aconteceu de novo. O primeiro tempo dele foi bem melhor que o segundo. Uma coisa que a gente precisa... Em Mirassol não, mas hoje aconteceu de novo. Coisa que precisa equilibrar. Quando ele vai para o lado de lá, ele precisa se virar sem ter ninguém orientando. O Ryan, ele pode jogar de 9, ele jogou na base. Nesse momento a gente tem o Veguete, a gente tem o GB, nada impede que eu use o Ryan de centroavante, até o próprio David pode jogar de centroavante também. A evolução dele não depende dos futuros contratados. A tendência do Felipe é evoluir. Quando ele teve a lesão na panturrilha, ele estava num momento excelente, depois do jogo de São Paulo. E as semanas que a gente teve de preparação, ele estava se destacando muito nos treinamentos. E eu acho que a evolução dele vai se dar agora com os jogos e com os treinamentos, a tendência é ele jogar cada vez melhor. Bom, sobre o Ryan, eu senti que ele deu uma esquivada, foi bem evasivo nas duas perguntas aí. Essa questão da oscilação dele e também dele jogar de 9, se aprofundou pouco sobre o tema. Não sei se foi também uma forma dele de evitar ficar falando muito sobre o assunto para parecer que ele está pensando sim em uma alternativa de daqui a pouco tirar o Verratti. Enfim, não sei muito qual foi a do Diniz, mas foi um dos poucos temas que, quando questionado, ele não se aprofundou. E para fechar, para mim, uma das melhores respostas que ele deu na coletiva, que vai muito ao encontro do que eu canso de falar aqui nesse canal, sempre uma parcela da torcida do Vasco inventa uma bengala para proteger antigamente o Payet e hoje alguns ainda usam dessa muleta para tentar defender e proteger o Coutinho. Que muleta é essa que você está apontando, Dieguinho? Tem muita gente que diz: ah, o elenco é ruim, ah, como é que o Coutinho vai tabelar com o Verratti se o Verratti não sabe fazer uma parede e não troca 2 passes? Ah, como é que o Payet vai render mais se o time é assim? Sempre tem uma galera que inventa isso para, na verdade, a ideia é blindar um pouco, né? Não, veja bem, eles são bons sim, se tivesse no clube A, B, C ou D jogaria mais. E o Diniz foi muito categórico quando ele diz: a evolução de cada atleta não depende de outros. E, cara, isso para mim é muito nítido. Então vamos criar um cenário hipotético aqui. Eu, como comunicador, como apresentador, tenho que exercer o meu trabalho, beleza? Vamos supor que aqui é uma empresa e eu tenho mais 2 companheiros de trabalho. Vamos supor que esses companheiros de trabalho sejam péssimos. Então, porque eles são péssimos, eu não posso evoluir, eu não posso fazer meu trabalho bem feito e eu não tenho como evoluir, não posso ser um profissional melhor, porque os meus companheiros de trabalho são ruins. É óbvio que numa transmissão, se eu tenho pessoas ao meu redor que são boas, isso tende a me puxar, que também não é uma regra. Às vezes a galera ao teu redor tá evoluindo, tá indo bem e você tá em queda. Então, essa parada de fulano, ciclano não joga bem porque o elenco é ruim. Eu não vejo, por exemplo, essa régua ser usada para outros. O Lloyd não rende porque o time é ruim. O Garré não rende porque o time é ruim. Ele jogou bem o último jogo. O Maxime, quando teve aqui, o Jean Davi não renderam porque o time é ruim. Peraí. Mas aí, para determinados jogadores, e bem específico mesmo,
o Coutinho e o Payet, eles não rendem mais porque o time não ajuda. De fato, o Verratti, que tem muito que associar com o Coutinho, porque normalmente é o cara que está à frente dele, deixa um pouquinho a desejar. Mas eu não acho que as más atuações ou essa oscilação gigante que o Coutinho tem no Vasco e o Payet também tinha, que se deve única e exclusivamente ao elenco. Então até foi a única resposta que eu me alonguei, porque eu adorei essa resposta do Diniz e eu penso rigorosamente igual. O futebol é um esporte coletivo, mas cada atleta também é responsável pela sua individualidade. Eu vejo muito como muleta de uma parcela da torcida para proteger um determinado jogador que é queridinho. Inclusive, quando esses caras têm grandes atuações, aí, o cara é brabo. Nesse dia, tu não fala que, né, o elenco é ruim e o cara não podia jogar daquele jeito. Então, isso me incomoda um pouquinho. Para fechar, vamos pensar agora já no confronto aí de domingo contra o Atlético Mineiro, tá bom? O Diniz foi questionado o que dá para pegar de parâmetro e de exemplo desse jogo do CSA, pensando já para levar para o jogo do Galo, e também ele aproveita para comentar essa questão do momento do time, que tá nas quartas de final da Copa do Brasil ao mesmo tempo na zona de rebaixamento do Brasileiro, e ele convocou a torcida do Vascão da Gama para comparecer em peso em São Januário contra o Galo no próximo domingo. Confere aí. Eu acho que o primeiro tempo como um todo, mas não só esse jogo, eu acho que a gente fez de maneira geral, a gente fez um bom jogo contra o Mirassol, contra o Inter, o primeiro tempo também foi muito bom. E é um campeonato diferente, o brasileiro a gente tem que pontuar bem o mais rápido possível. A equipe tem produzido para ganhar jogos. Eu espero que a gente consiga, de fato, fazer uma grande partida e dar um presente para a nossa torcida no domingo. Quanto à torcida, de fato, eu peço encarecidamente que compareça, que nos incentive. Eu tenho falado constantemente com os jogadores que a gente precisa fazer o máximo que a gente puder para trazer alegria para o torcedor do Vasco, que é muito sofrimento ao longo desses últimos anos. Bom, minha galera linda, minha galera boa, assim eu vou fechando com os senhores e as senhoras a nossa segunda edição de sexta, para alguns a primeira edição de sábado. Inclusive, não sei como é que vai ser a produção do canal nesse sábado. Durante o sábado, dia 9 de agosto, esse cara de lápis aqui vai estar fazendo 32 aninhos de vida. Tô com a latinha um pouquinho amassada, mas é isso, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas e me deseja aí um sábado bacana. Vou tentar me esforçar para produzir os vídeos, mas se faltar alguma coisinha aí, dá um créditozinho que tô ficando mais velhinho, tá bom? Espero que o Vasco me dê um presente no domingo aí, mesmo que seja atrasado, mas tá valendo. Tamo junto, saudações vascaínas e até a próxima edição. Valeu, fui!